Nesse caso, um sapato encontrado dentro de um vaso sanitário revelaria algo ainda mais sinistro. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. O caso de hoje é muito sinistro. Eu confesso que eu vi esse caso por um videozinho que tava fazendo um resumo, e aí eu precisei pesquisar mais, porque eu falei, não é possível que isso tá acontecendo. E eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados também. Conforme eu for contando essa história, ela vai ficando cada vez mais emblemática. Nada faz sentido. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Em 1989, o imperador do Japão, chamado Hirohito, que tinha governado desde 1926, tinha acabado de falecer. Ele era considerado quase como uma divindade pelos japoneses. Então, nos dias anteriores da data em que a gente vai contar esse caso, todos os lugares estavam em recesso. Foi um grande feriado, tudo parou em respeito à morte dele. E no dia 28 de fevereiro foi quando as coisas começaram a voltar ao normal. E era isso que estava acontecendo em uma pequena vila chamada Miyakikojima, na província de Fukushima. Ali nos anos 80, essa cidadezinha não era muito tecnológica ainda. Os prédios ainda tinham algumas questões mais precárias, principalmente envolvendo encanamento e eletricidade. E era nessa cidade que morava uma mulher chamada Yumi Tanaka, de 23 anos. A Yumi era professora do ensino fundamental de uma escola da cidade. Então ela tinha acabado de voltar para o primeiro dia de aula. E nessa hora não fica muito claro se era um primeiro dia só para os funcionários e professores se organizarem para se preparar para a volta dos alunos, ou se já era um dia que todos os alunos tinham voltado também. O fato é que a Yumi passou o dia dela sem muitas intercorrências, estava tudo dentro da normalidade, nada de diferente aconteceu. E quando já estava de noite e ela estava se preparando para ir embora, ela decidiu que ela queria ir no banheiro antes. Perto da sala dos professores tinha um banheiro logo ao lado. E esse banheiro estava fechado por conta desse feriado. Ele tinha acabado de ser limpo, então não tinha muita gente que tinha passado por ali naquele dia. O banheiro também era daqueles bem antigos. Eu nem sei se a gente chegou a ter banheiros desse jeito aqui. Bom, claro que a gente chegou, né? Mas eram aqueles banheiros que eram um buraco no chão e o vaso ficava ali. Então, para você usar, você tinha que agachar. Às vezes a gente pensa que em nenhum outro lugar do mundo ainda tem banheiros desse jeito, mas quando eu fui pra Índia, o banheiro também era assim. Alguns já eram iguais aos que a gente usa aqui no Brasil atualmente, mas tinham outros bem mais precários, até porque eu fui em umas regiões mais pobres, que o banheiro era só um buraco no chão. Então, nesse lugar do Japão, ainda tinha o banheiro assim. A estrutura era um pouco melhor do que um buraco, mas era dessa forma. E aí, assim que ela entrou em uma dessas cabines, estava um pouco escuro, e quando ela olhou dentro desse vaso, ela percebeu que tinha algo estranho ali boiando. Mas era algo que ela não fazia ideia do que era. Ela começou a olhar um pouco mais a fundo e percebeu que parecia um sapato. Mas mais bizarro do que isso, parecia um sapato social masculino. A Yumi ficou muito intrigada. Primeiro porque tinha um sapato dentro do vaso sanitário e segundo porque era um sapato masculino. Por que que tinha um sapato masculino dentro do banheiro feminino? Embaixo desse vaso sanitário mais antigo tem um tipo de fossa que precisa ser limpa sempre, só que ela só consegue ser limpa do lado de fora do prédio. Então, do lado de fora, você via a outra abertura dessa fossa, que era limpa regularmente e de forma manual, através dessa abertura que era um pouco maior do que a entrada do vaso. A Yumi, que reparou bastante no sapato, viu que ele não tinha sido simplesmente jogado em cima do vaso, porque ele estava por dentro. Então, alguém teria que ter enfiado pelo outro lado, e aí ele boiou até o vaso dentro da escola. E aí ela pensou, bom, não tô fazendo nada aqui mesmo, já ia embora pra casa, vou lá checar do outro lado para ver como isso aconteceu. Estranho, né? Quando ela chegou, ela percebeu que a porta de abertura externa da fossa estava aberta. E quando ela olhou para dentro, ela ficou mais chocada ainda, porque ela viu um par de pés masculinos. Ela não sabia o que fazer, ela saiu correndo, gritando para as pessoas, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da escola, que ela não sabia se aquele homem estava vivo ou morto lá dentro, ou se eram só pés, se tinha um corpo ali, o que estava acontecendo. Com essa gritaria, ela conseguiu mobilizar algumas pessoas que ficaram paradas
paradas olhando para dentro da fossa para observar se o pé ia se mexer ou não. Depois de alguns minutos, sem nada acontecer, uma das pessoas finalmente teve a brilhante ideia de chamar a polícia. Assim que os policiais chegaram no local, eles fizeram o mesmo que aquelas pessoas. Eles ficaram observando o pé para ver se ele se mexia. E por mais que eles chamassem aquele homem, eles não obtinham nenhuma resposta. Então eles decidiram puxar os pés, mas logo eles perceberam que seria impossível. O diâmetro de abertura da fossa externa era de 36 centímetros. E a média dos ombros de um homem adulto no Japão era de 40 centímetros. Então só essa parte a gente sabia que não ia passar. E agora que o mistério ficava ainda mais estranho, como que um par de pés e possivelmente um corpo todo tinha parado ali dentro daquele banheiro? E mais, se tinha um corpo ali, ele teria entrado por conta própria ou teria sido forçado por alguém? Mesmo depois de muito esforço empregado, os policiais não conseguiram remover o corpo e precisaram chamar os bombeiros. Os bombeiros levaram um guindaste e uma escavadeira. O cano precisou ser cortado e depois suspenso para conseguirem remover o corpo. E é aí que o caso fica ainda mais bizarro. Quando eles levantaram o cano, eles perceberam que se tratava de um homem adulto deitado em posição fetal. Ele estava de barriga para cima, sem a camiseta, que estava dobrada perfeitamente em cima do peito dele. A cabeça estava voltada para cima, como se ele estivesse olhando diretamente para as pessoas que se sentavam no vaso. Os pés estavam voltados para o lado exterior e ele estava descalço. Só um dos sapatos foi encontrado, aquele pela professora Yumi. O sapato estava sobre o rosto do homem, ou seja, ele estava entalado dentro do encanamento e já sem vida. O corpo foi levado para o necrotério e logo eles começaram uma investigação para tentar descobrir o que tinha acontecido. Os legistas tiveram muita dificuldade para tratar do corpo porque o cheiro estava horrível e eles lavaram aquele homem umas 3 vezes antes de começarem a trabalhar no corpo e na autópsia, o que muitas pessoas criticaram, porque se tivesse qualquer evidência ali, tinha sido lavada. Eles acreditavam que o homem já estava morto desde o dia 26, 2 dias antes dele ter sido encontrado. E o bizarro é que a perícia concluiu que a morte tinha sido natural. Em fevereiro, no Japão, é muito frio, e ele teria falecido por hipotermia, porque ele ficou muito tempo preso naquele ambiente muito pequeno, sem conseguir se mexer, e lidando com aquele frio intenso, afinal ele estava até sem a camisa, além da falta de ar naquele espaço. Mas ainda não havia explicação de como ele tinha entrado ali ou por quê, se ele tinha entrado sozinho ou por uma força de terceiros. O mais curioso é que não foi encontrada nenhuma evidência no corpo dele de que ele tinha sido forçado. Não tinha nenhum sinal de uma força física contra ele. O corpo tinha pequenos cortes, mas nada que indicasse que ele tinha lutado com alguém. Será que ele teria sido ameaçado com uma violência verbal a entrar ali dentro? Os policiais também agradeceram a Yumi por ter encontrado o corpo, porque por conta da situação, já que ele estava dentro de um banheiro e os cheiros fortes que tinham ali, esse cheiro ia cobrir o cheiro de decomposição de um corpo. As pessoas que entrassem ali iam achar que era só um cheiro normal de banheiro. Então ele só seria encontrado quando alguém fosse fazer aquela limpeza externa. A identidade dele foi descoberta logo em seguida. O nome desse homem era Naoyuki Kano, de 26 anos. Ele trabalhava como diretor de vendas de uma empresa de manutenção de energia nuclear. E ele era muito conhecido na comunidade local porque ele sempre participava ativamente de clubes e eventos beneficentes. Muitos diziam que ele era uma pessoa bem caridosa e se dava bem com todo mundo. E o mais surpreendente é que o Kano era conhecido da Yumi. Não só isso, ele era muito amigo do namorado dela. Então é bem curioso que quem encontrou o corpo dele foi ela. Os três, o Kano, a Yumi e o namorado, se davam muito bem, eles passavam muito tempo juntos e inclusive tinham a mesma visão política. Não muito antes da morte dele, o Kano tinha ajudado a Yumi em uma questão de assédio que ela estava sofrendo. A Yumi estava recebendo várias ligações anônimas que estavam importunando ela, mas ela não sabia quem era essa pessoa que nunca se identificava no telefone. Então o Kano ajudou a investigar. E parece que ele descobriu quem era essa pessoa, a ponto deles irem até fazer um boletim de ocorrência contra ela. Será que essa pessoa ficou irritada com o Kano e decidiu se vingar? A gente tem uma linha do tempo do que o Kano fez alguns dias antes da morte. No dia 23, ele participou de uma reunião da Associação Juvenil da Comunidade e voltou tarde da noite, o que não era muito comum para ele. A última vez em que ele foi visto foi no dia 24 pela manhã. Ele acordou mais tarde naquele dia porque ele chegou muito
tarde daquela reunião. Ele tomou café da manhã e disse pro pai dele que ele ia sair, mas que voltava logo. Ele não disse pra onde ele ia e nem com quem ele ia se encontrar. Só que ele não voltou pra casa. Os pais não se preocuparam muito, afinal ele já era um homem de 26 anos e ele não precisava dar satisfação do que ele ia fazer. Depois de 3 dias desse sumiço, a família começou a se preocupar. Antes deles irem até a polícia e reportar ele como desaparecido, os pais decidiram ir nos locais onde ele costumava frequentar para ver se alguém sabia onde ele estava. Ele não foi encontrado, é claro, mas o carro dele foi encontrado em uma fazenda. A chave do carro ainda estava na ignição, então eles fizeram uma busca ali nos arredores para ver se ele estava por ali. Só que, spoiler, ele não estava. O carro dele foi encontrado no dia 27, então um dia antes do corpo. Só que para a polícia era muito estranho o carro dele estar com a chave na ignição. Isso poderia significar que ele saiu do carro e não pretendia demorar para voltar. E o banheiro da escola era bem distante dessa fazenda e de onde o carro estava. Então ele foi a pé até lá? E aí começaram a pensar em duas possibilidades. A primeira é que ele foi encontrar alguém nessa fazenda, talvez era uma conversa rápida, então por isso ele saiu do carro e deixou a chave, mas aí alguma coisa aconteceu e essa pessoa levou ele até o banheiro da escola. A outra teoria é que ele foi até a fazenda, algo deu errado de novo e ele foi fugir dessa pessoa que estava lá, então ele foi correndo até o banheiro para se esconder. A população e a família do Cano começou a entrar em pânico, porque a solução parecia cada vez mais distante. E para acrescentar ainda mais fogo nesse mistério, vocês lembram que só um sapato foi encontrado? Mais tarde, o segundo sapato também foi encontrado, muito longe da fazenda e do banheiro, dentro de um rio. Isso reforçava a possibilidade dele ter sido levado por uma terceira pessoa, já que não tinha sentido nenhum ele largar um sapato e depois levar o outro com ele para entrar dentro do cano, e muito menos colocar esse sapato em cima do rosto. Então alguém teria colocado ele dentro do cano e depois atirado o sapato que caiu em cima dele. Outra coisa que não fazia sentido nesse quebra-cabeça era a camiseta dele estar perfeitamente dobrada em cima do peito. Primeiro, porque não tinha espaço suficiente para o Cano tirar a camiseta e ainda conseguir dobrar ela para colocar em cima dele. Então, será que outra pessoa dobrou, colocou ele dentro do cano e depois colocou a camiseta em cima? Mas ainda assim, não fazia sentido uma pessoa conseguir levar a camiseta até em cima do peito dele através daquele cano. Os investigadores até fizeram uma reconstrução daquele espaço. E foi aí que eles descobriram que era impossível que ele tivesse tirado a camiseta sozinho, dobrado, ou que alguém conseguisse entrar um pouco para enfiar ali. A gente tem 3 teorias predominantes do que pode ter acontecido. A primeira foi a teoria mais absurda e que foi ridicularizada pelos amigos do Cano, pela família, mas é meu papel falar ela aqui pra vocês. Eles teorizavam que o Cano poderia ser uma pessoa que obtinha prazeres ao observar atos sexuais ou práticas íntimas de outras pessoas, ou até mesmo um pervertido. Eles tiraram essa teoria por ele estar sempre metido com esse tipo de assunto, já que ele ajudou a Yumi em um caso de assédio. Então, ele teria entrado na tubulação por conta própria com o objetivo de observar as mulheres fazendo suas necessidades e observar as partes íntimas delas. Algumas pessoas até acharam suspeito que ele apareceu justo na escola onde a Yumi dava aula e no banheiro perto da sala dos professores. E aí a teoria de que talvez eles tinham um caso ou que talvez ele queria ver as partes íntimas dela. Só que essa teoria foi logo descartada, até porque teve o fechamento da escola por conta da morte do imperador, então não fazia sentido nenhum ele se colocar ali dentro sabendo que a escola não estava nem funcionando. Lembrando que ele teria sido colocado ali durante o feriado, já que ele estava morto desde 2 dias antes da escola voltar a abrir. E se ele tinha a intenção de se esconder no banheiro feminino, por que ele largou o carro longe e com a chave na ignição? E outra, gente, quem que tem fetiche de ficar dentro de um vaso sanitário? Sério, me poupe. A segunda teoria envolvia uma conspiração política. Na mesma época em que o caso aconteceu, estavam tendo eleições para o prefeito dessa vila. O Cano era diretor de vendas de uma usina de Fukushima que seria alvo de um desastre nuclear em março de 2011. Tinha uma grande discussão rolando na população naquela época, que algumas pessoas viam com bons olhos a ampliação dessa usina de Fukushima, porque proporcionaria um aumento de empregos. Mas outra parte da população era contra, com medo de desastres nucleares. 2 meses antes da eleição, também teve um pequeno acidente na usina, que foi rapidamente contornado. Só que não foi comunicado para a população para não atrapalhar nas eleições. Eles não queriam que parecesse para a população ainda indecisa
que a usina era insegura. Um mês antes desse acidente, o Cano e um colega dele foram inspecionar a usina. E a gente não sabe o que eles encontraram lá, mas pouco tempo depois, esse colega do Cano tirou a própria vida. Ele se atirou nos trilhos na frente de um trem. E pouco menos de um mês depois, foi a vez do Cano aparecer sem vida. Então essa teoria afirma que a empresa em que os dois trabalhavam tinha alguma coisa a ver com a morte deles. Isso porque os dois saberiam de alguma coisa que poderia atrapalhar nas eleições. Uma terceira teoria também se refere à motivação política. O Cano tinha sido convidado para fazer o lobby de um dos candidatos à prefeitura, mas por algum motivo, pouco antes das eleições, ele parou com a campanha publicitária. Inclusive, ele parou de falar do assunto completamente. Algumas pessoas acreditam que ele teria descoberto algum escândalo que envolvia esse tal candidato. E aí esse candidato, ou então simpatizantes deles, teriam calado o Cano para ele não revelar nada sobre esse escândalo. Uma quarta teoria envolve a professora Yumi. Isso porque algumas pessoas acharam muita coincidência o corpo ter sido encontrado na escola em que ela lecionava. Eles também criticam a decisão dela de olhar naquele fosso do banheiro, porque se você encontra um sapato dentro do vaso, você ia querer investigar mais a fundo? Algumas pessoas sim, algumas pessoas não, mas depois quando ela encontrou os pés do lado de fora, tava muito escuro, você não conseguia ver nem um palmo na sua frente quase. Então, ela ter conseguido enxergar aquilo ali, anos 80, e eu digo anos 80 porque a gente não tinha uma lanterna ali fácil, um celular, sei lá. E mais, o namorado da Yumi, que era muito amigo do Cano, também era filho de uma pessoa responsável pela campanha do tal candidato apoiado pelo Cano. E o fato dele ter descoberto alguma coisa relacionada a esse candidato pode ter sido o estopim para Yumi e o namorado terem a ideia de tirar a vida do amigo. Mas também é bizarro, porque se eles eram muito amigos, será que só uma questão dessa ia fazer com que eles mudassem de ideia e quererem matar ele? E por fim, a gente tem a quinta teoria que eu já falei pra vocês, que é aquela história de que a pessoa que estava assediando a Yumi talvez quisesse se vingar do Cano, por ele ter descoberto a identidade dele. E agora eu fiquei um pouco confusa, porque a gente não tem dados de quem era essa pessoa que estava assediando a Yumi. Porque eu imagino que se fosse uma teoria muito forte, a polícia teria investigado essa pessoa e a gente não tem relatórios ou artigos falando mais sobre isso. O caso, sem conclusão, foi arquivado pela polícia japonesa e existem vários abaixos-assinados, incluindo mais de 4.000 assinaturas de pessoas pedindo para que esse caso seja reaberto, até para dar um alívio para a família e solucionar esse mistério. Só que a polícia nunca atendeu a esses abaixos-assinados. Muitas pessoas também criticam essa investigação, dizendo que ela foi muito incompleta. Então, será que uma das teorias políticas faz sentido e a polícia arquivou o caso propositalmente para ninguém falar mais sobre o assunto? A polícia nem mesmo considerou essa morte como um crime. Isso porque tudo indicava que ele faleceu de causas naturais e não tinha nenhuma evidência que provasse o contrário. Essa história é muito mal contada e eu lembro que teve entrevistas com alguns dos policiais que participaram um pouquinho desse caso, que até insinuavam que talvez o Cano tivesse algo contrário à claustrofobia, que na verdade ele gostava de ficar em lugares apertados. Mas assim, gente, mesmo que isso fosse verdade, o lugar apertado que você vai escolher é um banheiro de escola que, meu, você não tem nem como sair. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Eu, Júlia, minha opinião, acredito que ele não entrou ali sozinho. Eu acho que ele foi colocado ali, mas eu acho que ele deve ter sido muito ameaçado pra entrar por conta própria, já que não tem nenhum sinal de que ele lutou com alguém. Também existiu a possibilidade de ele ter morrido antes de ter sido colocado ali no banheiro, mas eu acredito que se ele tivesse morrido do lado de fora, teriam sinais também de que ele foi colocado depois. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre esse caso. Comentem aí o que vocês acharam. Eu acho essa história absurdamente louca e até a próxima.